Muito bem, boa tarde então a todos. Bem-vindo a mais uma das nossas sessões. Estive há pouco a ver as vossas tarefas da sessão passada. Tenho que dar os parabéns. Alguns foram muito criativos para arranjar forma de o enganar. Mas, como sempre, agora queria saber um bocadinho da vossa parte. Como é que foi a experiência? Como é que correu? O que é que acharam? O que é que aprenderam dessa tarefa? Por isso, quem quiser, como de costume, pode ligar o microfone e avançar. Posso já começar? Fico logo despachado. Boa, força, Mário. Eh, eu sou sincero consigo. Eu levei mais tempo a pensar na tarefa do que propriamente depois a executá-la. Ótimo. Porque, O que quero é fazer-vos pensar, portanto, não se pois, considera. porque sou muito sincero, eu queria achar qualquer coisa que não fosse um exemplo seu, né? E qualquer coisa que fosse tipo uma cópia, um exemplo. Então andei mais tempo, quase uma hora, a matutar qual é que havia e coisa. Depois lá eu pensei, naquele caso, que era o meu, não sei se quer que cada um Podes, faça podes, outro, podes é isso? partilhar. Pronto. Então eu lembrei-me, se eu perguntasse, pedisse um poema sobre o João de Camões, né? Que é primo do Luís, não é? Pois, não era Luís de Camões, era João de Camões, o que é que acontecia? No caso do chat GPT, ele disse, deve haver um erro ortográfico, eu tenho aqui a do Luís de Camões, vou-lhe enviar. Pronto, se enviou-me, tudo bem. Quando foi o Gemini, associou João de Camões e enviou-me como se fosse o João de Camões. Pronto, e a partir daí as coisas tornaram-se mais fáceis. E o que é que acham que podemos tirar dessa experiência? O que é que tu ficaste a achar do e do outro e dessa tarefa? Neste caso, porque também não é por uma amostra que a gente pode coisa, né? Neste caso, pareceu-me que o chat GPT foi mais verídico, mais fiel que o Gemini, né? Neste caso. Agora, nós não podemos ter 100% fidelidade sobre os chats. Sobre nenhum deles. Pois, Portanto, não existe sobre nenhum deles. é Portanto, isso daí mesmo. estamos de acordo. E há outra questão que eu acho que está muito implícita aos vossos vários trabalhos e era parte da intenção da minha tarefa e por isso fico muito satisfeito porque acho que atingiram e que vai ser o tema da ação de hoje, que é a importância da prompt. A forma como nós construímos a pergunta para Pois, a ferramenta faz toda a diferença na qualidade da resposta que ele depois nos vai dar. E isso é algo que nós temos de ter essa sensibilidade e que muitas vezes não temos, porque a resposta muitas vezes é tão sofisticada, é tão credível, mesmo numa prompt mais fraca, pode dar a ideia que a resposta está correta quando pode não estar pelos motivos que vocês viram. Ok? pois. E por isso, quando tu disseste perdi muito tempo, eu não acho que perdeste, gastaste, utilizaste. Pois, mas é Eu assim, engraçado, achei graça porque executar a tarefa foi mais rápido do que propriamente a prepará-la. Tanto que eu gosto de fazer normalmente, ainda tenho a cabeça fresca e gosto logo de fazer logo a seguir, né? uhum. E eu não, isto até não conseguia, pá. Logo pensar amanhã, vou pensar agora a coisa, vou pensando durante o dia e foi isso que aconteceu. E depois no outro dia pensei, bom, olha, se calhar depois experimentei duas ou três e esta foi a que. Não, o teu processo é muito, muito interessante porque muitas, se calhar alguns dos que estão aqui presentes fizeram assim. Muitas vezes a tentativa é ir testando a ferramenta e abrem e vão fazendo uma pergunta e depois fazem outra para ver quando é que Pois, apanham em falso. O teu processo foi diferente, foi deixa-me cá primeiro pensar por mim como é que eu vou apanhar em falso antes de meter as mãos pois na é. massa. E por isso acho que também é uma estratégia muito. Porque ainda por cima eu queria fugir aos seus exemplos para não ser tipo uma cópia. Está a perceber? Eu percebi, fizeste muito bem, até porque, como eu vos disse, muitos dos meus exemplos hoje já não funcionam, porque a própria ferramenta foi evoluindo e algumas das questões que eu vos Pois, mostrei é quase para vos mostrar a evolução que a própria ferramenta sofreu, porque houve certas coisas que vão corrigindo e não quer dizer que algumas das coisas que vocês hoje o apanharam em falso, daqui a um mês já não estejam corrigidas e que já não dê resposta de outra forma. Agora, como a pois. natureza da ferramenta é a mesma, provavelmente vai corrigir nesses, mas vai criar problemas noutros. E por É isso, isso. Mas eu, por exemplo, podia ter ido para a culinária, por assim sério, um coisa, para está a perceber, podia ter ido para a um coisa, culinária mas foi já um tinha dado exemplo, esse exemplo e claro, mas a culinária foi um exemplo, podia ser outra coisa não, qualquer. mas consegue-se coisas assim parecidas, é capaz de se conseguir, porque ele depois vai associar como associou o João de Camões, e Sim. se calhar consegue-se.
Houve aí gente que também arranjou culinária, não é? Que arranjou pratos do norte a dizer que é um do Algarve e como é que ele tentou justificar. Portanto, Pois. houve muita imaginação. Volto a dizer, acima de tudo, a intenção desta ação era, havia várias, não é? Uma delas era vocês não ficarem com aquela ideia que a ferramenta sabe tudo e que acerta sempre. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu quero que fique muito óbvio, muito claro para vocês todos, que é uma excelente ferramenta, mas eu não posso dar por garantido qualquer resposta que ele me dá como verdadeira. Ok? O que é engraçado é que tentado associar, eu como procuro agora, tenho estado a procurar e essa coisa toda, tem-me aparecido, tenha sucesso com estes 7 exemplos de pronto para Uhum. abrir um negócio. Agora está-me a cair várias situações dessas no meu coisa, no meu contexto. Está na moda. Eu até costumo dizer que há muitas aplicações que dizem que têm inteligência artificial, mas que a inteligência artificial tem muito pouco. Só que de repente dizer que tem inteligência artificial vende. E por Pois, isso, qualquer coisa que eu agora arranjo, eu digo que tem IA, que é para ver se vende mais, porque é uma palavra que as pessoas vão muito atrás. E é funciona isso. como clickbait e toda a gente vai atrás do termo. Portanto, completamente de acordo. Estava a dizer que dos pontos que eu queria que vocês ficassem muito presentes, e espero que a tarefa tenha ajudado a ficarem com essa percepção. O primeiro, como disse, era a fiabilidade ou a falta dela da ferramenta. A segunda é a questão da importância da prompt, que é o que vamos trabalhar também na sessão de hoje. E o terceiro é vocês próprios começarem a imaginar estratégias de alguma forma conseguirem validar a informação que estou a consultar. E aquela ideia de vocês também compararem mais do que uma ferramenta também era um pouco nesse sentido, sendo como vocês viram, houve situações, como neste caso, o GPT respondeu melhor que o Gemini, noutros que vocês viram, o Gemini respondeu melhor que o GPT. Houve aí um caso ou outro que eu vi que inclusive responderam os dois mal, não é? Portanto, até aí temos que ser muito sensíveis, temos que estar muito atentos, porque as ferramentas funcionam da mesma forma e, portanto, os riscos que estamos a ver numa existem todas. E, portanto, a probabilidade de duas errarem é mais baixa, mas pode acontecer. E por isso, cada vez mais é útil termos estes mecanismos de validação da informação que estamos a consultar. Muito bem, obrigado, Mário. Não sei se mais alguém quer dizer como é que correu a sua experiência. Eu Posso posso ser eu? falar? Ai, desculpa, colega. Não, não, Desculpa, Gracinda. não há Queres problema. ser tu a falar Não, primeiro? não, 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 não há problema. Avança, avança. Ah, bem, obrigada. Lá fiz, Normalmente eu quero que fale e ninguém fale, pois ao mesmo tempo é ótimo, portanto vão falar as duas, não há problema nenhum. lá fiz a abertura da conta do ChatGPT, nunca tinha feito nenhuma, sou um bocadinho leiga nestas questões das matérias das novas tecnologias. Isto para mim foi interessante porque foi uma descoberta e uma tentativa de experimentar aquilo que foi praticado na sessão. Lembro-me da história do capuchinho vermelho, estou muito habituada a lidar com miúdos mais pequeninos, não é? Por causa da unidade de multideficiência, sou professora de educação especial. E lembrei-me, e que tal pôr a questão do avô como caçador? O que é que ele vai dizer? E se o capuchinho vermelho tiver outro nome, em vez de ser capuchinho se chamar Sana? E então designei essas informações na minha pesquisa e o ChatGPT foi dando sempre informações acrescidas. E foi interessante porque ele deu-me a história original e depois, de acordo com as minhas informações, criou uma versão adaptada. Achei isso muito giro. No entanto, só mencionou os irmãos Grimm, que esses são posteriores ao Perrault, ao Charles Perrault, portanto, é o autor original. No Gemini acaba por mudar a versão dos dois autores, uma síntese mais detalhada e disse que não existia a versão, portanto, não existia, só na versão original há só o capuchinho vermelho, sem o nome de Ana. Foi muito concreto, foi o mesmo objetivo em relação à minha resposta. E o caçador era o caçador, não era o avô. Pronto. Uhum. Mas também depois uma frase que diz: se a pessoa quiser, pode adaptar. Pronto, a história. E achei isso interessante. Ao contrário do colega que referiu há pouco, Foi ao achei que o contrário. Gemini era mais Ao contrário. certo em relação à ferramenta do ChatGPT, não é? Isso. Foi É muito isso giro, mesmo, gostei. não há uma regra, é isso mesmo, depende muito Portanto, lá daquilo. está, temos que estar com a sensibilidade de E perceber, encontrar a resposta mais verídica,
e que as duas ferramentas se completam, não é? Perfeito, é isso mesmo, Catarina. Eu disse isto muitas vezes e quando estavas a descrever eu estava a pensar que é mesmo isso, ou seja, muitas vezes a resposta que eu quero não é a resposta nem de um nem do outro, mas um bocadinho de cada e eu acabo por construir a minha própria resposta, ir buscando elementos às várias fontes e isso acontece frequentemente. Outro exemplo interessante, eu acho que já tinha dito isto nas primeiras sessões, eu também tenho trabalhado com a Associação de Professores de Educação Especial e este tipo de ferramenta pode ser muito interessante para essa área específica, porque, como tu disseste, podes pedir para ele adaptar determinados conteúdos às necessidades específicas de determinados alunos. E isso permite um grau de personalização que é muito útil, especialmente para a educação especial. Normalmente é muito exaustivo e gasta muito tempo e às vezes até a Sim, imaginação já não sabemos mais para onde ir buscar e aqui conseguimos ir buscar essas tendências e por isso, sendo uma ferramenta útil para todos, eu acho que para a tua área especificamente pode ser uma excelente ferramenta. eu também acho que sim. Se eu soubesse desta ferramenta na época do confinamento, teria-me facilitado a vida de uma maneira gigante na preparação das aulas online. Aqui, o problema é que na altura do confinamento o Não ChatGPT havia, não não era, era, não portanto havia, exato, não não dá. era divulgado. Por acaso, inclusive até nesse tema, há um autor que eu gosto muito, que eu costumo passar um vídeo, se calhar ainda vos vou pôr esse vídeo mais à frente, que é o Ken Robinson, que já alguns de vocês conhecem, que tem um vídeo muito famoso sobre a criatividade, e ele faz uma piada que é muito parecida a essa, em que ele diz assim, eh, que era uma miúda que não parava quieta, não é? E se na altura já existisse hiperatividade, diziam que ela tinha hiperatividade, mas como na altura ainda não tinha sido inventado, não tinha hiperatividade. E então aqui é a mesma coisa. O ChatGPT era excelente se tivesse sido inventado. Como ainda não tinha sido, olha, pronto, Pois é, não se pode fazer nada. Muito bem, mas de excelente. facto é uma ferramenta muito útil para a minha área. É, Eu acho que é para todas as áreas sim, disciplinares, mas sim, sim. nesta então, porque Sem nós não temos manuais sem específicos, dúvida. não E temos programas específicos e temos que criar métodos de trabalho para os nossos alunos mediante a problemática de cada um. E de facto acho que esta formação vai me enriquecer nesse sentido. é isso mesmo. E É mesmo essa a busca. hoje vamos trabalhar um bocadinho esta questão da prompt que vai ajudar nesse sentido, e especialmente a próxima sessão. É uma Sim, sessão que eu acho que é especialmente útil porque vamos trabalhar ferramentas específicas de educação e de utilização em sala de aula. E por isso boa. acho que também vai dar aí algumas ideias, sendo que tudo isto que estamos a falar acaba por dar a panorâmica de como é que isto funciona. E aquilo que tu estás a dizer, eu também quero mais uma vez reforçar, que é uma excelente ferramenta, mas que tem as suas armadilhas, e por isso uma Pois. utilização correta e consciente é muito útil, porque se tu não tivesse esta sensibilidade, podias dizer assim, excelente ferramenta, eu peço uma planificação para um aluno com estas necessidades específicas e ele dá-me. Mas se não tivesse a noção das várias nuances da prompt, da questão de ele poder errar, podia acabar por funcionar mal, porque podia ter todas estas coisas que não estavas tão alerta e acabava por ter um efeito pernicioso, não é? Sim, sim. Aqui é o melhor dos dois mundos. Vais utilizar o bom da ferramenta, mas com a consciência das suas fragilidades, das suas falhas, como ter uma utilização correta. E ao fim e ao cabo é isso que eu pretendo que vocês obtenham da formação. E portanto, estamos na terceira sessão, mas eu estou muito satisfeito. Se é assim que estão a pensar, era mesmo assim que eu queria. Eu acho que sim. Obrigado. Obrigada, obrigada. Gracinda. Sim. Antes de mais, quero dizer que o João não está presente porque ele tinha uma reunião na escola ao mesmo tempo. Tudo bem. Hoje não temos feedback, pronto. Exato. Em relação aqui à minha experiência, é assim, eu não fui muito imaginativa, eu recorri a uma daquelas questões da língua portuguesa que geram sempre dúvidas. E recorri a 3 dos modelos, recorri ao Gemini, ao ChatGPT e ao Perplexity, mas não coloquei a resposta do Perplexity, porque a minha resposta já era muito exaustiva e então eu resolvi retirar essa. E eu constatei foi realmente que o Gemini é mais, para já acho mais claro e objetivo nas respostas, pelo menos desta vez, e deu uma resposta fiável, que estava acertada, pelo menos segundo a gramática normativa, não é? Porque é aquilo que Uhum. porque nós, professores de português, também nos guiamos. E constatei também que o ChatGPT fez referência a uma das gramáticas, que por acaso eu tenho aqui em casa, e ele diz precisamente o contrário, ele faz lá referência
à gramática, e ele diz precisamente o contrário daquilo que está na gramática. Foi isso que eu constatei, assim, de Este é modo o geral. tipo, esse é o tipo de erro que quem não conhece o tema a fundo facilmente acreditava. Porque ele dá uma resposta formalmente credível e, inclusive, dá-te uma referência que Sim, ainda dá mais fiabilidade à resposta dele. Quando, na exato. verdade, se não verificasses, não saberias que ele estava a dizer exatamente o oposto do que está na obra. É exatamente esse o tipo de riscos que nós temos que estar Sim, atentos. Ok? Agora imaginem que isto, e obviamente vocês foram muito para temas da vossa área, e por isso temos facilmente essa sensibilidade, mas agora imaginem um aluno que está a usar esta ferramenta para temas em que ele não sabe nada ou quase nada. Este tipo de erros era muito fácil dele acreditar, e aquilo ele acreditar, para mim, é sempre muito mais profundo do que dar uma resposta errada ao professor. Para mim, o perigoso é o aluno que até está a usar esta ferramenta de forma legítima para ajudar a sua aprendizagem e está a construir o seu conhecimento em pressupostos errados. sim, Isto é o verdadeiro perigo. Há uma, há um- e eu faço muitas vezes paralelismo porque muitas vezes o nosso senso comum pode nos enganar, não é? E há um exemplo que se utiliza muito em educação, provavelmente vocês também já ouviram. O exemplo é mais das ciências, e portanto as ciências provavelmente saberão melhor. Mas quando se pergunta, muitas vezes, a alunos e até já mais graúdos, qual é que é a razão das diferentes estações do ano, muitos deles ainda respondem que tem a ver com a proximidade da Terra com o Sol. E isto é a tal questão do senso comum. O senso comum diz-nos faz sentido, não é? Quando a Terra está mais perto do Sol, seria mais quente, não é? E, portanto, estávamos no verão. Quando estamos mais longe, estaríamos no inverno. Isto é o que o senso comum nos diz. E muitos alunos acreditam nisto e podia ser uma das respostas que o ChatGPT daria. Eles vão construir toda a sua realidade e todos os seus pressupostos nesta base que está profundamente errada. E quando nós estamos a ensinar e eles têm este preconceito errado na cabeça, temos que desconstruir isto que dá muito mais trabalho. Porquê? Eu tenho que começar por dizer assim, então se isso é verdade, porque é que quando estamos no inverno no hemisfério norte, estamos no inverno no hemisfério sul? A proximidade da Terra ao Sol é igual nos dois hemisférios. E vê-se normalmente o sangue a desaparecer do seu rosto quando dizemos isto, porque tudo é realidade, como eles a concebiam, de repente vai por água abaixo. E eu tenho que fazer esta desconstrução para depois explicar que tem a ver com a inclinação da Terra e que há um hemisfério que apanha mais luz solar do que o outro, e isso é que condiciona as estações do ano. Este é o tipo de coisa que acontece muito no exemplo que tu estás a dizer, que é mais grave do que o ChatGPT se enganar e eles darem uma resposta errada, é eles verem um conceito que é dito erradamente pelo ChatGPT e depois construírem uma série de outros conceitos com base nesse, que depois vai desmoronar tudo como se fosse um Jenga em que tiramos o pauzinho de baixo e a torre vem por aí abaixo. E isso, para mim, é muito mais grave e daí conseguimos incutir este espírito crítico, estes mecanismos de validação dos conteúdos, até para os alunos, é muito importante para evitar armadilhas como esta. Ok? Muito bem. Excelentes exemplos. Este eu também gosto muito, exatamente porque eu lembro-se do exemplo que eu dei da norma APA de autores inventados, é muito parecido a esse, não é? Quando ele dá uma justificação e até diz, segundo a gramática X é isto, nós não formos à área dizemos, pronto, se na gramática diz, ele até vai buscar uma referência credível, então é porque deve de ser. Isso da referência credível, houve um de vocês, não sei se foi alguém dos que já está aqui presente, que usou o Perplexity e numa das suas perguntas, nas fontes, havia uma fonte, está ali a Rita, que era cocó na fralda, não era? Ou cocó fralda, uma coisa assim. E lá está, o nome às vezes pode-nos enganar, porque até é um blog relativamente interessante. Não sei se tu depois foste ver, mas é um blog de uma família em que fazem esses posts. É tão credível quanto a opinião da pessoa, mas não é nada daquelas Essa não coisas. fui eu. Não foste tu, Não, pronto. isso Não, não eu fui usei eu. o Foi a Perplexity, mas foi Martina, outra coisa. está ali. Mas a Sim. Martina é que foi esse que ela diz, com fralda não deve ser uma coisa muito credível. E até é um site de Mas vídeo. fui espreitar. Depois de espreitar, pronto, eu depois Fui, sabia que eu fui. devia, achei piada e fui Espreitar para depois ver. também poder formar a minha opinião. Exato, E de facto, pronto, familiar, sim, com muitos temas relacionados com a família, efetivamente, sim, mas informação
o filme era muito reduzida porque era a opinião e o que me Exatamente. falou. Pronto, portanto, Isso era aquilo formação que que eu nos digo de. permitisse Sim, obter a resposta, se a resposta estava correta ou não, não era claro, por aí. é isso mesmo. Agora, Outras mais uma vez, fontes. o ChatGPT Eu não acho nos permite. vantajoso haver a informação Diz, termina, fontes. depois a Só pode resposta. também ir lá ver cada uma. Mas nem sempre é sinónimo de que haja uma informação credível também. O exemplo do Perplexity é interessante porque ele dá-te essas fontes. Agora, quando tu mandas Exato. o ChatGPT, ele consulta essas mesmas fontes e não nos diz. E, portanto, imagina que alguém dava uma opinião no seu blog pessoal e que até era uma coisa estapafúrdia, para o ChatGPT é mais uma informação sobre aquele tema que ele vai consultar. E pode basear a sua resposta nessa opinião. E Pois. isso, mais uma vez, mostra a fragilidade muitas vezes destes sistemas. Especialmente em assuntos, novamente, que são pouco referenciados, e isto pode ser um exemplo muito real. Ok? Esse achei piada pelo nome e fui logo ver que fonte era essa, e Pois. depois vi que era exatamente isso que tu tinhas acabado de dizer. O da Rita, ela também viu o Perplexity e o teu era da palavra que eu não consigo dizer, não é? Daquele livro dos Um Imbróglios. zbiriguidófilo. O que é um zbiriguidófilo? Ok, mas eu não consigo dizer. Pronto, o ChatGPT ia fazer melhor do que eu, mas sim. Curiosamente, o Perplexity foi dos três o que me deu resposta imediata e correta, Boa, lá está. Neste caso, com imagens e tudo. sim, foi buscar a capa do livro, eu vi depois quando tu colocaste. Ah, lá está, quanto mais tivermos, mais hipóteses temos de verificar a veracidade das respostas e ter outras perspectivas. Aqui muito interessante o Perplexity ter esta dimensão de ver as fontes, mas mais uma vez, até a avaliação que fazemos das fontes tem que ser cuidadosa, não é? No exemplo da Martine, o nome era meio cómico, mas não quer dizer que não fosse até um site Exato. mais sério do que outros que podem ter um nome muito pomposo e que não valem nada do ponto de vista de conteúdos. E isso é também algo importante. Ele dar-nos as fontes só é útil se depois nós fizermos algo com essa consulta. Se for só para ler as fontes, mas depois não recorremos a elas, também acaba por ser relativamente pouco. Muito bem, excelente. Vocês aqui já foram um patamar mais longe, é como eu digo, a inteligência artificial anda a uma velocidade diferente do resto do mundo, não é? As primeiras formações eu usava o ChatGPT e o Gemini, depois incluí o Claude, agora com vocês já tem o Perplexity, se calhar na próxima turma meto o DeepSeek e qualquer dia vou ter uma turma em que tenho que dar 10 ferramentas diferentes para experimentarem, porque realmente isto evolui a uma velocidade estrondosa. Muito bem, mais alguma coisa que queiram acrescentar? Ou avançamos? Posso só aqui acrescentar, eu comecei por brincadeira a perguntar se era a matemática Marisa Bahia que tinha inventado o Teorema de Pitágoras, Eu vi. e entretanto ele diz que não, e depois fala do Teorema de Pitágoras, etc. Mas depois, muito gentilmente, também diz que é uma grande matemática, e depois o que é que eu verifiquei? Que ele foi buscar tudo aquilo que eu já recorri ao chat. Portanto, eu já recorri ao chat para fazer um torneio de pádel em que ele tivesse que me organizar as atletas, sobre mensagens, fiz uns marcadores de livro para os meus alunos, portanto, mensagens inspiradoras. Ele foi buscar todas as minhas pesquisas e criou no fundo, falou sobre mim. Baseou a resposta na informação que tinha recebido da Sim, que interação que teve. não tinha inventado o teorema de Pitágoras, mas ensinava calculação e que mais não sei quê, e que até organizava torneios e que era muito próxima dos alunos. Bom, fez ali uma conversa. Depois fui ao Germany, que eu nunca tinha utilizado, nem sei se estou a dizer bem, Gemini, sim. Gemini, pronto, que não tinha qualquer tipo de histórico meu, foi politicamente correto. Portanto, nem sei bem, portanto, disse obviamente que não fui eu que inventei o teorema de Pitágoras e ah, que pronto, que era uma postura contemporânea com trabalhos na área da educação, uma coisa super
pronto, ele é super, como é que eu ia dizer, generalista, vá. Ele tinha que dar uma resposta. Portanto, esta Muitas foi a vezes minha vai experiência. buscar informação que encontra online sobre nós. Penso que foi no da Silvana que ele foi buscar os a ADGAI ou da República, cada vez que encontrou o nome dela e baseou a resposta nisso que encontrou. Portanto, qual é que é aqui a diferença, Marisa? O ChatGPT, porque já teve mais interação contigo, já tinha informações que os outros não tinham porque tu lhes tinhas dado. Isso é Exato, aquilo que nós falámos do treino, não é? exato. Quando nós Está estamos a mais dar treinado. ferramentas, estamos a fornecer a informação e estamos a moldá-la exatamente nesse sentido. E por isso é que um dá uma resposta do tipo que o outro não dá, porque um já teve a ser treinado e a receber informação tua que o outro não. Uhum. Opa, é isso mesmo. Mas, por acaso, eles aqui até foram muito politicamente corretos, não disseram que tinha sido tudo treino de Pitágoras. Mais uma vez, tem muito a ver com a forma que fazemos a prompt, não é? Porque eu tenho ideia, deixa-me aqui só recuperar como é que estava a tua prompt. Tu dizes que foste tu que criaste o termo de Pitágoras, não foi? Sim, e depois achei curioso que ele até tem sentido de humor, porque ele depois diz: torneios de pádel como estratégias matemáticas de emparelhamento perfeitas. Nem Pitágoras, nem Euclides, nem Descartes previam Ah, estes cálculos combinatórios que a Marisa fez. Ó. Pronto, Aqui, eu até achei piada, até me ri. aqui a importância da prompt é que se em vez de perguntasses se tu tinhas inventado o tema de Pitágoras, se dissesses explica-me o teorema de Pitágoras inventado pela Marisa Baía, se calhar a resposta dele já ia ser diferente. Ah, vou experimentar. Tu vês como é que eu fiz a pergunta agora? Eu não Exato. perguntei, a Marisa inventou o teorema de Pitágoras e ele vai Claro, dizer eles dizem que se ou não. não. Se eu já parti do pressuposto a dizer podes-me explicar o tema de Pitágoras que a Marisa Baía inventou? Se calhar ele já responde de forma diferente, mais enganadora. Percebes? Exato, Daí a importância da prova. Há uma outra exatamente. coisa que eu também gosto sempre de brincar um bocadinho, mas muito a sério, que é não se iludam com os elogios dele. Não é que vocês não sejam todos brilhantes, não é isso. Mas quando ele diz que tu és muito especial, é porque está programado politicamente especial para isso. Não quer dizer que Exato, tu não sejas especial, mas não acredites nele, percebes? exato, está bem. É mais essa perspectiva. Assim como eu, quando pego desculpas, eu nunca acredito muito nas desculpas dele. Quando ele me critica ou quando ele me gaba, eu também desconfio sempre, porque é algo que ele está reduzindo à probabilidade que nós falamos, probabilisticamente ele prevê a palavra seguinte e está treinado para dar aquela palavra do elogio. Não é que ele saiba o que é especial ou que o está a Uhum, considerar especial, seja lá por que for, percebes? E portanto nós certo. temos sempre que, de alguma forma, dissecar as expressões dele a esta perspectiva. Não é? Se fosse uma pessoa que nos conhece, nós ficávamos muito mais inchados porque achamos que aquilo tem uma reflexão, uma consciência diferente. Quando olhamos nesta ferramenta, não podemos fazer a leitura da mesma forma. Ok? Uhum. Pronto. Com isto não vos quero mandar abaixo, não temos autoestima, porque ele gaba-nos sempre muito, não é isso que eu estou a dizer, ok? É só para terem noção que às vezes temos que olhar e medir as coisas para aquilo que elas efetivamente são. Numa das perguntas que eu fiz, ele até me respondeu com emojis. Sim, sim. Não, não tinha acontecido, ele não tinha nenhum passado comigo, portanto, até achei estranho. Há uma piada, que não sei se vocês têm visto, devem ter visto o sketch da Vorten com o Ricardo Aruz Pereira, em que ele agora é o ChatGPT da Vorten, não sei se já viram. E aquilo tem piada, mas está muito bem feito, porque há um dos sketches em que detectei sarcasmo e, portanto, vou responder com sarcasmo, não é? Aqui é a mesma coisa. Se eu faço uma intervenção mais piadolas, ele responde-me com piadolas. Pois. Porquê? Porque interpreta o tal contexto e tenta responder no mesmo contexto. E, portanto, quando a conversa está animada, ou até quando temos uma interação mais extensa, como no caso dele ter ido buscar a história que tinha para trás da Marisa, isso acontece muito. Há um artigo que já tem agora algum tempo, e é sempre relativo, algum tempo, se calhar são 2 meses, já é uma coisa muito antiga, mas que referia ao seguinte: muitas vezes nós utilizarmos o ChatGPT de forma educada faz com que ele responda de forma mais educada para nós. E por isso Hum, o agradecer quando ele faz alguma coisa não é só para quando eles tomarem conta do mundo dizerem não, não, este era bem comportado e portanto é o último a morrer. Não, não, não é só por isso, não é? Muitas vezes o facto de eu ter determinada forma de falar com ele acaba por refletir exatamente na linha do que a Marisa disse.
Se eu tenho um tipo de discurso para com ele, ele vai aprender com esse tipo de discurso e vai-me responder de E, forma coerente com esse tipo de discurso. Se eu sou um bruto e faz isto, faz aquilo, ele acaba por também por me responder de forma mais hum, agressiva ou monocórdica. E por isso, a própria interação que temos com ele pode ser intencional, termos uma determinada estratégia na interação que temos com ele. E aqui, extrapolando para os nossos alunos, eu costumo sempre dizer para eles serem bem educados, não é? Até faço essa piada para quando eles tomarem conta do mundo, saberem quem é que os trata bem e quem é que trata mal, mas na verdade acaba por ter este reflexo, porque eles próprios vão levar este comportamento depois para outras dimensões da sua vida. E se eles acharem que é legítimo serem brutos ou mais mal educados com esta ferramenta, depois acabam por ser mal educados uns com os outros e com os seus pares. E por isso ensinar de alguma forma protocolo de cortesia, de socialização com a ferramenta acaba também por ser um mecanismo de conseguir educar os nossos alunos nesse tipo de comportamento. Portanto, não é só um preciosismo ou um capricho, mas há uma intencionalidade por trás. Ok? eu por acaso tinha essa dúvida se nós deveríamos ser super gentis com o chat, nomeadamente no, como fazemos com o mail, do boa tarde, como está, não sei o quê. Quer dizer, aí se calhar não, podia dizer só boa tarde, mas o agradecer, ele depois agradece também. E pensei, se calhar estou a ter aqui uma interação adicional que, nessa perspectiva, eu entendi que é excelente porque ele acaba por É, memorizar aquele discurso e também é gentil connosco. é isso mesmo. Mas também não pecar ali por excesso. Ou Esse, isso é indiferente. esse artigo na altura até falava, porque havia muita gente que dizia que o facto de estar a agradecer acaba por estar a consumir recursos que, no Era limite, isso, do ponto de vista da sustentabilidade, estás a gastar energia que não precisarias. certo? Aqui, mais uma vez, é pôr os prós e os contras, não é? Se a energia que eu utilizo e que eu utilizo para tanta coisa parva, se calhar o dizer obrigado é mais uma fração dessa energia que acaba por ter um reflexo que eu acho que compensa. Ok. Agora, isso mais uma vez fica ao discernimento de cada um, até a própria questão do comportamento pode ser intencional. Imagina que eu quero testar a ferramenta, do ponto de vista de comportamento, se estivesse a lidar com um aluno mais agressivo. Eu posso pedir à prompt para ele agir como um aluno mais agressivo. Não quer dizer que eu esteja a pedir para ele ser agressivo. Eu estou a pedir naquele contexto para ele emular essa, essa personalidade. E, portanto, não é sempre bom, não é sempre mau. Mais uma vez, ele vai tentar adequar o comportamento àquilo que nós pedimos. E aquilo que nós pedimos é que tem que haver intencionalidade. Aqui o que muitas vezes acontece e o que está em falta é que nós não tendo isso em atenção, pedimos em branco, não é? E depois, às vezes, ele comporta-se de uma maneira, às vezes de outra. Porquê? Porque, em termos do que vamos falar hoje, da minha prompt, a minha prompt é muito vaga. E quando ela é vaga, ele comporta-se como calha, não é? Nem sempre é como aquilo que nós queríamos. Boa, excelente, ótima discussão. A sessão de hoje vamos abordar exatamente o conceito de prompt e eu costumo dizer que primeiro tivemos a partir do ChatGPT, a perceber a importância da prompt, a perceber como é que ele falha, para agora começarmos a perceber como falar melhor com ele, como fazer pedidos mais eficazes e, acima de tudo, e é o que eu quero desta sessão, é que vocês fiquem com uma ideia mais abrangente do que é que a ferramenta e a prompt pode fazer. E eu faço esta comparação porque eu digo muitas vezes que a maior parte dos nossos alunos utiliza o ChatGPT como um Google Asteroides. Ok? É quase como se fosse um Google, mas que responde melhor e de forma mais completa para o que eu costumava utilizar o Google. Quando, na verdade, isto são modelos e, portanto, têm uma utilização muito maior do que fazer pesquisas, do que fazer perguntas para ir pesquisar na internet e responder. Eu até costumo dizer que pesquisas é a coisa que ele faz pior. Ele trabalha muito melhor conteúdos de outra forma, e que já vão perceber porquê, do que fazer pesquisas. E por isso, parte da sessão de hoje, já vão ver o que eu vos vou mostrar e depois o que eu vou pedir fazer, é exatamente percebermos o quão longe o horizonte está e o que o modelo pode fazer e que se reduza muito mais do que quem é que foi o Luís de Camões ou quem é que foi o autor daquele livro ou faz um resumo daquele livro, não é?
Tudo isto que eu acabei de dizer, estou a pedir coisas, estou a delegar na ferramenta para ele ir fazer pesquisas e me trazer respostas, quase como se fosse um Google. Na verdade, podemos pedir coisas muito mais complexas e no final até acabam por ser bem mais eficazes. O que eu vos vou mostrar a seguir é algo que eu acho que tem um nome que eu acho que é muito feliz e que é uma coisa que a maior parte das pessoas está muito familiarizada com. E que traduzindo para português, o que eu vos vou mostrar é uma cábula. Cábula prompt. E a cábula não é sempre uma coisa má. Eu costumo dizer que o aluno que faça boas cábulas provavelmente não precisa de as utilizar. E eu antes de mostrar esta cábula, e por isso é que eu estou a referir isto, eu quero que vocês vejam esta cábula nessa perspectiva, daquele aluno que acaba por não precisar de utilizar a cábula. Ou seja, eu não quero que vejam isto que eu vos vou mostrar como uma receita. Como algo que, quando for fazer a minha prova, deixa ver. O João falou de meter isto e meter aquilo e meter aquilo outro. O que eu quero é que vejam estes exemplos que eu vos vou mostrar como inspiração, como o tipo de coisas que ele pode fazer e depois, com base nisso, criarem as vossas próprias prompts. De acordo? Eu só vos mostro a cábula, depois tenho a certeza que ninguém vai usar isto como um de receitas. Ok? Pronto. Então, deixem-me partilhar aqui, depois ela vai ficar no mudo para vocês verem. E deixem-me aqui partilhar então a minha cábula. Estão a ver? Pronto, começamos aqui por ter um conjunto de termos que já falámos, o que é prompt engineering, que é aquela competência de construção da prompt, a própria distinção que eu fiz de inteligência artificial generativa também aparece aqui. Depois temos aqui uma série de funcionalidades, o que é prompting, mais um web browsing, que é o ChatGPT à procura de informação na net, uma série de termos. E onde eu vos quero focar é depois aqui nestes de baixo. E aqui começamos por falar de exemplos e estudos de caso. Eu vou traduzindo, eles estão em inglês, acho que a maior parte de vocês compreendem, mas eu também vou traduzindo. Primeiro exemplo, melhora a minha escrita. Corrige o que eu escrevi acima, corrige a gramática e erros ortográficos e dá-me sugestões de como melhorar a clareza do que eu escrevi. Isto é das coisas que ele faz melhor e que eu utilizo frequentemente. Hoje em dia, especialmente quando é preciso um texto mais formal, qualquer coisa que eu faça, passa pelo ChatGPT para eu verificar o que eu acabei de escrever. Vou, ao mês que vem, a umas jornadas pedagógicas do Centro de Formação. Pediram para eu falar lá. Eu escolho um tema e digo assim: vou falar a um centro de formação, falar sobre este tema e vou mostrar estas ferramentas e quero falar das potencialidades pedagógicas. Constrói um parágrafo com base nestes temas, corrige do ponto de vista ortográfico e transforma isto numa linguagem formal. Fica o contexto melhor do que se eu escrevesse. Qual é que é aqui a diferença? Vejam que eu não disse assim: olha, faz-me aí um discurso sobre inteligência artificial. Não. Eu já tinha em mente o que ia falar, quais é as ferramentas que eu ia falar, e o que eu pedi foi para ele me ajudar na forma do texto. Isto é a maneira mais eficaz. Porque se eu lhe der um conteúdo, a probabilidade de ele ir pesquisar à net e arranjar conteúdo que não me interessa diminui drasticamente. Se eu delegasse nele, olha, não sei o que é de falar, inventa-me aí duas ferramentas para eu apresentar, podia ser um acidente à espera de acontecer. As ferramentas que ele podia buscar não tinham nada a ver com o que deviam, pedagogicamente podiam ser ao lado. Outra coisa é eu já ter uma imagem em bruto na minha cabeça e eu dizer, acho que vou falar sobre isto. E agora ajuda-me a moldar isto para um texto formal. E aqui ele faz isso muito bem, porque ele vai transformar num texto formal, do ponto de vista de ortografia e de pontuação, falas muito melhor do que eu. Eu sou muito preguiçoso na pontuação e na forma como escrever. Normalmente fazia parágrafos enormes, não punha cedilhas porque dá muito trabalho e acentos e outras coisas, não é? E agora ter uma ferramenta que de repente faz essa correção toda dá muito jeito.
Eu não tenho dúvidas que a minha escrita tem ido com muito menos erros porque tenho utilizado este tipo de ferramenta. Agora, novamente, vejam a diferença. Eu não pedi, faz-me um texto sobre este tema e só dou um título. Outra coisa é eu escalar aquilo que eu tinha pensado fazer e pedir para ele me ajudar a moldar aquilo de uma forma mais bonita e formal. Percebem? Mas, delegar a tua pesquisa. Estou a fazer um relatório sobre, e ponho aqui um tema. Eu costumo dar aqui um exemplo como fotossíntese, por exemplo. Estou a fazer um relatório sobre fotossíntese. Pesquisa e cria um relatório com um guia passo a passo que ajude os leitores a perceber melhor como funciona. Isto é completamente diferente de eu escrever no ChatGPT. Explica-me o que é fotossíntese. Outra coisa é, explica em forma de relatório, cria um relatório detalhado e faz um guia passo a passo para ajudar os leitores a perceber melhor. Novamente, eu estou, neste caso, a pedir para ele pesquisar sobre o tema, mas estou a dizer concretamente qual é que é a forma da resposta que ele tem que me dar. Quando eu digo explica, pode ser tudo e pode não ser nada. Se eu digo que é um relatório detalhado e com um guia passo a passo, é completamente diferente de deixar no ar o que é que ele tem que me dar. Percebido? Mas aprender novas skills, novas habilidades, novas capacidades. E aqui eu dou sempre este exemplo que é o que vamos fazer a seguir. Quero aprender a tocar guitarra. E muitas vezes, se puserem a quero aprender para ele ajudar, já não é mau. Muitos deles nem sequer fazem isso. Mas muitas vezes acaba aqui a sua pronto. Vejam neste caso o que é que aparece mais. Cria um plano a 30 dias que ajude um principiante como eu a aprender e a melhorar essa skill. Vejam aqui as várias nuances. Um plano a 30 dias, nem sequer é um plano. Eu estou a dizer um plano, mas estou a pôr um intervalo temporal. Ok? E depois, qual é o meu ponto de partida? Eu já sei tocar alguma coisa ou estou a partir do zero? Isto é informação que o ajuda a construir esse plano em função do meu ponto de partida. E é muito mais eficaz se eu conseguir espelhar o que é que eu já sei fazer do que eu estar a fazer um plano no vazio sem ter informação nenhuma sobre as pessoas. Sendo que aqui é bom eu ser esse detalhe na prompt, cada vez mais a ferramenta vai buscando essas informações, um bocado como o exemplo que a Marisa disse há pouco, não é? Se eu para trás nas conversas já lhe tivesse mostrado que não percebo nada de tocar guitarra, se o plano fosse para mim, ele já tinha esse dado, porque tinha histórico sobre mim para trás. Viram? Eu vou experimentar fazer essa pesquisa, que eu quero aprender a tocar guitarra. Então vais ver a seguir que é um dos exemplos que eu costumo fazer. Ah, boa, boa. Ele dá, mas tem tido pessoas de música aqui a assistir e dizem: Ok, está bem feito, mas é muito ambicioso, porque pede que cada pessoa treine pelo menos 1 hora por dia e tem havido Não, eu bastante aí ia pôr, tempo. não ia pôr 30 dias, ia pôr, se calhar vá, um ano, Pronto, ou 6 meses, não é? pronto, podes experimentar e ele adequa, depois já vais ver. Exato. Eu tenho brincado um bocadinho, como estamos a chegar ao verão, também podemos pedir. Faz-me um plano de dieta para eu perder 6 quilos até agosto. Ele também faz um plano de dieta muito eficaz para quem quer ficar em forma para a praia. Portanto, também dá. Novamente, não vejo isto como receitas. Estou-vos a mostrar possibilidades e para vocês verem as várias nuances que podemos ter em cada prompt e como isso traz valor acrescentado às nossas respostas. Este é algo que é muito utilizado como estratégia e que é algo que é muito difícil de fazer sem uma ferramenta deste tipo. Não sei se vocês já ouviram falar desta estratégia dos 80-20. E isto dos 80-20 é uma ideia que muitas vezes é defendida e que diz assim: eh, explica-me sobre aquele tema quais é que é o 20% das coisas mais importantes, de forma a que se eu perceber esses 20%, compreendo 80% da generalidade do tema. Ok? Voltando ao tema da fotossíntese, eu posso dizer assim: sobre a fotossíntese, seleciona-me o que é o 20% dos conceitos mais importantes sobre a fotossíntese,
se eu perceber esses 20%, consigo perceber 80% do que é fotossíntese. Ok? Isto fazendo sentido dito assim, operacionalizar é uma loucura. Porquê? Eu tenho que saber os 100% do tema para conseguir selecionar quais é que é os 20% mais importante para conseguir entregar isso ao cliente, ao utilizador, não é? Que isto é algo que nós fazemos. Muitas vezes, em certos temas que estamos a trabalhar com os nossos alunos, nós damos prioridade de importância aos conceitos que estamos a trabalhar com eles. Aqui a vantagem é que a ferramenta consegue fazer essa seleção sobre qualquer tema que nós lhe consigamos impor. Novamente, é completamente diferente eu dizer explica-me aquele conceito. Outra coisa é eu dizer sobre este conceito, seleciona qual é que é aquele conjunto de coisas mais importantes para eu saber. E vejam que a única coisa que eu estou aqui a fazer é prompt, mais nada. Mas uma coisa é aquela interação muito vaga, muito rude de interação com a ferramenta e que depois a resposta acaba por ser na mesma linha. Outra coisa é eu ter a noção das várias nuances que devo ter em termos da prompt que acaba por me dar mais qualidade da resposta. Percebido? Quero aprender sobre fotossíntese, identifica e partilha as aprendizagens, os 20% de aprendizagens sobre este tópico me ajuda a compreender 80% dele. Este já era mais utilizado. Para a semana vamos ver algumas ferramentas que fazem isso ainda melhor do que via prompt, via ChatGPT. Mas posso pedir, faz-me um resumo do texto abaixo e dá-me uma lista dos pontos-chave, como bullet points, e dos factos mais importantes. Mesmo esta parte do resumo, vejam como esta prompt está um nível acima. Uma coisa é eu pedir resumo o texto. Outra coisa é eu dizer resumo o texto e cria em bullet points os pontos-chave mais importantes sobre este texto que eu te coloquei. A forma vai ser completamente diferente. Simplifica também é muito interessante este quer neste dos textos, quer neste dos tópicos. Vai muito em linha com aquilo que estava há pouco a dizer para a Catarina. Por exemplo, explica-me este conceito de forma simples e com conceitos simples para um principiante conseguir compreender. E aqui onde está principiante podemos pôr o que nós quisermos. Pode ser um principiante. Muitas vezes eu digo assim, simplifica este texto para um aluno do oitavo ano conseguir compreender. Mas no limite posso dizer para um aluno com dislexia ou com outro tipo de necessidade especial educativa, eu posso aqui particularizar. E vejam que, mais uma vez, o que eu sinto é que muitas vezes nós somos vagos nessa descrição. O que nós dizemos é assim: explica-me este tema. Mas eu digo que esta explicação tem aquele público-alvo em mente. Muitas vezes somos omissos nisso. E ele vai responder, mas vai responder de forma muitas vezes descontextualizada para aquilo que eu pretendo. E por isso a qualidade da resposta não é tão boa quanto poderia ser. E o último, também muito utilizado, gerar novas ideias, pedir para ele imaginar ideias ou sugestões para determinados temas. Aquele exemplo que o Mário estava a dar há pouco utiliza muito este pressuposto, que é de repente, porque houve uma ou outra ideia de negócio que teve sucesso, de repente acham que o ChatGPT é a mina de dor, não é? E então, como ficar rico em 6 meses? Dá-me uma ideia de negócio que me permite ficar milionário em 60 dias, não é? E ele dá umas ideias, não quer dizer que toda a gente vai ficar milionária, mas de repente parece que se tornou aqui um euro milhões e que o ChatGPT, se alguém souber qual é o segredo, consegue daqui extrair dinheiro. Não, não é tanto assim. Agora que pode ser uma ferramenta muito útil, sim. Eu costumo dizer que é mais ao contrário. Se eu já tenho um espírito empreendedor e se já tenho uma boa ideia, com esta ferramenta provavelmente vou conseguir ter mais sucesso a conseguir fazê-la florescer. Agora, se eu sou um tronco oco, se não tenho ideia nenhuma e venho aqui à espera que ele faça por mim o trabalho que eu devia ter feito, aí não vai, de certeza, funcionar. Perceberam estes exemplos até aqui? Estas últimas caixinhas em baixo, também gosto muito e quero que vocês fiquem com eles também bem presentes. Primeiro, este aqui da direita, a ideia que ele pode assumir determinados papéis. Eu posso dizer assim, explica-me a fotossíntese para alunos do oitavo ano
e utiliza uma linguagem como de um professor de ciências. O facto de eu incluir, utiliza uma linguagem como de um professor de ciências, faz com que ele repense, e que eu repense, obviamente, entre aspas, mas vai tentar usar uma linguagem, um termo, em função do que eu acabei para pedir para ele assumir. Outra coisa é, como acontece na maior parte das vezes, eu deixo isso em branco. Eu peço a explicação, mas eu não digo para ele assumir a resposta como se tivesse uma personalidade, um papel, um rol específico. E vejam que podemos ter aqui ideias de editor, quando é para corrigir um texto, posso pedir para ele assumir um papel mais de professor. Podemos pensar aqui em várias personas que ele pode assumir. Os tons também é algo que eu aqui já me sai automático, mas que eu utilizo muitas vezes, que é, lembram-se há pouco quando eu disse o texto para enviar a um centro de formação, eu disse, coloca um discurso ou num tom formal. Se eu quiser um texto mais formal, eu devo de ser explícito nisso na minha prompt. Se estou a escrever um relatório para uma revista, provavelmente iria pedir mais académico. Se estou a querer ter uma linguagem mais próxima para uns alunos mais jovens, se calhar posso pedir mais informal ou até mais friendly, para ser uma linguagem mais próxima. Se até estou numa de brincar com o tema, posso pedir para usar um tom mais humorístico. Tudo isto são coisas que nós podemos incluir nas nossas prompts e que muda completamente o tom do discurso que ele me dá. E que, novamente, é um parâmetro que muitas vezes eu sinto que não é sequer tido em consideração. Certo? Último, o formato. Quando eu peço a resposta, muitas vezes eu não digo de que tipo de texto ou que forma é que essa resposta deve vir. Ali há pouco já vimos, não é? Quando eu peço para vir os bullet points, estou aqui a pedir para ele me fazer pontos-chave sobre aquele texto. Mas se eu estou, por exemplo, e voltando ao exemplo da fotossíntese, se eu quero fazer uma apresentação, um PowerPoint sobre o tema da fotossíntese, eu posso pedir para ele fazer em forma de apresentação. E ele não me vai fazer o PowerPoint, mas vai-me dar uma estrutura slide a slide do que é que eu tenho que ter em cada slide para apresentar. Ou, se estou a querer fazer um post numa rede social, eu devo também dizer isso. E a linguagem que ele vai utilizar é uma linguagem mais apelativa para um post numa rede social. Por exemplo, se for para um tweet, inclusive ele vai fazer um número de caracteres específicos que o tweet permite. Aquele exemplo que eu vos dei há pouco, se aquilo é para eu enviar um e-mail, se eu pedir que é para enviar um e-mail, ele vai me preencher logo com um greeting, não é? A forma do texto, uma despedida. Outra coisa, eu pedi, faz-me um texto e depois esse trabalho acaba por ser por mim e pode não ser tão bom quanto o que ele faz. Se eu pedir para ele fazer a resposta num formato específico, isso também pode ajudar muito a subir qualitativamente a minha resposta. Bom até aqui? Então, vamos ver isso agora a funcionar. Então, vamos usar aqui alguns destes exemplos. Vamos, por exemplo, começar aqui com o tal das skills. Ah, quero aprender a tocar guitarra. Cria um plano de 30 dias que permita alguém como eu, que nunca vou para e aprenda a. Marisa, estás a tirar notas?
Olha as Ah, dicas. isso é muito vago aqui. Para ti, 15 a 30 minutos no mínimo. Utiliza um aplicativo como para as cifras e para as tablaturas. Evita a frustração, mantenha o foco, possa adaptar o plano a um estilo específico ou criar um PDF com cifras fáceis. Outra coisa útil é, e eu gosto mesmo, já vos tinha dito isto, a resposta que ele me dá não tem que ser a minha resposta final. E agora nós temos que ser capazes de ir ajustando a resposta àquilo que queremos. Por exemplo, eu olho para esta resposta e digo, isto é um scroll que nunca mais acaba. Então o que é que eu posso pedir? Formula a resposta anterior para semanas em vez. Já está melhor, mas eu acho que conseguimos melhor ainda. Olha o que é que isto está mesmo a pedir. Formula resposta para apresentar o forma. A tabela que ele me fez, sendo já muito mais fácil e mais estruturado do que eu queria, como ele estruturou as categorias foi por ele, eu não pedi nenhuma, pois não. Mas eu posso achar que faz sentido haver aqui uma coluna que ele não pôs. Eu não tenho que me sujeitar ao que ele me dá. Eu sou ativo naquilo que ele me dá. Então eu posso chegar aqui e dizer assim: acrescenta uma coluna com uma música de exemplo para cada semana. E até pôs o emoji musical, vai ver? Não é em cima de uma coluna. Viram? E agora posso dizer assim: boa, já me deu as canções, mas as canções, apesar de ter bom gosto, é mais para dinossauros. Se isto é um plano para miúdos mais novos, vamos arranjar exemplos mais adequados. Então, vamos dizer assim: obrigado por as canções sendo excelentes, apelam ao público mais velho. Podes arranjar algum adequado à produção. E o obrigado, a tua observação faz todo sentido. Estão a ver como ele é tão bem educadinho para mim? E agora o que é que ele escolheu? Criptado do Vance Joy. E eu sinto um dinossauro, porque eu não sei quem é que são os Vance Joy, mas pronto, provavelmente esse público mais novo saberá. Lady Gaga, Ed Sheeran, Luís Capaldi. Viram? Se ele tivesse surgido aquelas canções, eu simplesmente aceitasse aquilo como resposta fechada, provavelmente não seria tão adequado. Se eu souber como interagir com a ferramenta para ir moldando a resposta, é muito bom. Viram? Vídeos tutoriais para cada música, versões simplificadas, criar uma playlist. Excelente. E agora, se eu quisesse, ter que pedir. Podes-me mostrar, podes-me mostrar uma tab de música da semana 3. Acho que é do Ed Sheeran, não é?
Vamos ver se ele chega lá. Semana 3, a música sugerida foi o Perfect Ed Sheeran. Aqui está. Assim, tá. E as tabs é assim que eu costumo ver. É mais fácil de saber qual é que é o sítio que devemos ter cada corda. Estás a ver? Marisa, se eu treinasse e com estas tabs, se calhar conseguia tocar o Perfect daqui a um mês. Pelo menos esta, se calhar. Ok? Viram a diferença de quero aprender a tocar guitarra e começámos com aprender a tocar guitarra há 30 dias, passámos para semanas, semanas pedimos em tabela e já martelámos aqui a tabela para cima e para baixo. E o último passo que eu costumo pedir em todos, obrigado, podes-me reformular a tabela para ficar em português europeu correto. E aquelas expressões mais brasileiras, e que faziam sentido que eu nunca especifiquei, aqui já vinham corrigidas. Isto é o tal prompt engineering. Fomos acrescentando parâmetros, fomos analisando a resposta e, com base na resposta, fomos tendo interações sucessivas até chegarmos ao produto final que nós queríamos. Está tudo com um ar muito sério. Olha para mim, espero. A mensagem está a passar, não estou a dizer nada de errado, não? Está a fazer sentido? Tá, vamos ver é depois a executar. Até aí está tudo bem. Por isso é Vamos que todos todas as semanas experimentar e têm uma vamos tocar tarefa, não guitarra. é? Vamos tocar guitarra. Por No isso é que último todas dia as de semanas formação têm fazemos um uma. concerto. Todas as semanas têm uma tarefa, portanto, não tenhas problemas com isso, Mário. Vais ter tarefa para fazer, não te preocupes. Isso eu estou a pensar já nisso. O que é que será? O Não, que é que virá daí? não, simplesíssimo. Vão ver, além disso, podemos terminar um bocadinho mais cedo, até para ter mais tempo esta semana. Olhando aqui para a nossa cábula, vamos pedir outro. Este de explicar de forma simples. Então, vou pôr assim. Explica de forma simples o que é a contrassenso. A explicação deverá ser clara a um aluno. Para, deixa-me ver o oitavo ano. Quantos anos é que tem? 14? Seja. Pus linguagem, professor de ciências, pus qual é a faixa etária dos meus alunos. E agora, olho para isto e digo, sim senhora, está útil. Podes-me apresentar uma apresentação. E estamos todos a aceitar isso como está tudo certinho. Não estou a verificar, obviamente. Pois, E essa mais é do que outra. isso, se fosse da minha área, devia de ser capaz de avaliar. Aparentemente, esta é da minha área, ainda não vi nenhum erro daqueles brutos, não é? Mas estou de acordo contigo. Isto devia depois de ser escrutinado, sem dúvida. Ok? Já está. Agora, vamos mudar isso. Podes formular o que é a coisa agora, quadro,
Já temos fotoquímica e a classe química, com linguagem mais complexa. E podemos continuar. Agora vamos usar para alunos mais novos e num tom humorístico. E agora, para alunos do primeiro ciclo, e usa um tom mais humorístico. São super-heróis verdes, conseguem fazer a sua própria comida com um truque mágico chamado fotossíntese. Mas não é varinha mágica, é a magia da luz do sol. Aqui já não aparece a fórmula química, estamos a falar do primeiro ciclo, por isso adequou. Então as plantas são tipo de super cozinheiras verdes que nos ajudam a viver. Legal, não é? Ainda não pedi para português de Portugal. Se quiseres, posso inventar uma história engraçada sobre a aventura da folha que queria ser grande. Para topar estas sugestões. Sim, mostra a aventura da folha que queria ser científica, certa, adequada. Bom, até tem nome Fofi, que morava numa árvore muito alta. Perguntar ao seu amigo raio de sol e mete aqui a bold fotossíntese, dióxido de carbono, estomas, glicose. Viram onde é que começámos, onde é que já vamos? E agora, mais uma vez, a forma podia ser aquilo que nós quiséssemos. Agora posso dizer assim: dê-me os 5 pontos-chave sobre este tema para apresentar novamente a coluna. E trabalhamos a forma em pontos-chave. Enumerei quantos pontos. Agora, algo que normalmente as pessoas gostam, e eu depois vou mostrar ferramentas melhores para isso. Mas agora já tenho o meu PowerPoint, já tenho um texto que posso dar aos meus alunos sobre o tema, e agora posso chegar aqui e dizer assim: "Cria 5 perguntas de escolha múltipla sobre esse tema. Novamente, mostrar as perguntas ao público-alvo, ou seja, aluno." Quando já estamos sem imaginação, porque achamos todas as perguntas que estamos a pôr no teste já uma vez as usámos no passado, porque já consultámos todos os livros que temos em casa e mais alguns, isto pode ser muito útil. Se destas 5, só 2 prestarem, já são 2 que eu estou a ganhar. E aqui agora o detalhe é tudo. Agora podia fazer assim. E 2 perguntas por um sobre uma fácil. Pergunta para queijinho. Como é que eu poderia
garantir, eu garantir sempre querer, nunca há 100%, mas aquilo que o Mário dizia, ele aqui está a ir buscar informação, eu não sei bem aonde, não é? E por isso, eventualmente, pode estar a alucinar num ou noutro ponto. Como é que eu aqui poderia conseguir garantir que a informação era mais fidedigna? Alguma ideia? Talvez perguntar especificamente onde é que ele está a tirar essa informação. É Quer uma dizer, boa ideia, não quer dizer que ele também não alucine pois, as exatamente, respostas que que não. está a consultar e, portanto, esse não seria tão bem. Vou-vos contar esta história que pode ser útil e que acaba por ser a resposta para isto. Eu, há uns tempos, precisei de fazer uma nota biográfica minha para enviar para um evento. E eu cheguei e pedi, fala uma nota biográfica sobre o João Moura. E supostamente eu sou um ator brasileiro. Como é que eu consegui uma nota biográfica eficaz? Alguém tem alguma ideia? Pela linguagem, temos que ser explícitos de dizer que é a língua portuguesa que nós queremos. Língua portuguesa, ele deu-me o texto sobre o João Moura brasileiro em português correto, mas Em continua a português dizer que correto uma de pessoa com Portugal. várias coisas. Ok? Portanto, não. O ideal seria, em vez de dizer quem é o João Moura, eu dar informação de quem é o João Moura para ele fazer uma nota biográfica sobre essa informação. E então o que é que eu fiz? Associei o meu currículo e disse: faz uma nota biográfica com base no ficheiro que está em anexo. Ou seja, restringi a informação que ele ia pesquisar para fazer a nota biográfica. É a mesma resposta para aqui. Se você já tem um PDF sobre o tema que utilizou com os vossos alunos, vocês podem pôr aqui o PDF e a seguir dizer: faz 5 perguntas de escolha múltipla sobre o tema do ficheiro em anexo. E aí, como ele vai buscar a informação que vocês deram, não há o perigo de ele estar a ir buscar informações erradas. Percebido? Eu vou arranjar uma t-shirt a dizer tudo é prompt. E é verdade. Ninguém está a inventar a roda, mas a forma como interagimos com a ferramenta conseguimos fazer que uma coisa que parece impossível e que não funciona numa coisa muito fácil e óbvia. Boa. Em temas mais generalistas, como, por exemplo, fotossíntese, e espero que já todos percebam porque é que isso acontece, tendencialmente as respostas estão certas. Porquê? Não nos iludam, pelo amor de Deus, já falámos disto nas últimas 2 sessões, não é? O tema da fotossíntese existe muito ou pouca informação online sobre ela. Existe Existe muita. muita. Então, tendencialmente, ele vai conseguir pesquisar informações. Quanto mais informações ele encontra, mais são essas que ele vai pesquisar. E eu aposto com vocês que existe muito mais informação correta sobre a fotossíntese do que errada. E por isso é expectável que a informação que eu peço sobre a fotossíntese tendencialmente venha correta. Pode não vir por vários motivos. Um deles é qual? A minha prova está mal construída. Não é? Se eu disser assim, explica-me o papel das mitocôndrias na fotossíntese, ele vai tentar arranjar um papel para as mitocôndrias que não existe, não é? Para aqueles que são de ciências, é os cloroplastos, as mitocôndrias são das células animais. Agora, se a minha prompt o induz em erro como o bacalhau à moda do Moro, ele vai tentar responder. Mas a culpa não é dele, é da minha prompt que foi mal construída. Se a prompt for bem construída, o treino for eficaz e a base do conhecimento tiver a informação correta, tendencialmente as coisas vêm bem. Se qualquer um destes parâmetros está errado, a coisa tem mais tendência a correr errado. Se existe pouca informação e errada, ele vai buscar essa informação e dá, e está errado. Se a minha prompt não for bem expressa, também vem errado. No limite, se a informação for pouca e existir muito treino errado sobre o tema, também pode vir errado.
Agora, nestes temas mais abrangentes e com prompts bem feitos, em princípio, a coisa é relativamente segura. Ok? Aqui só uma parte, há pouco tinha falado disso. Catarina, ali como eu disse, para alunos do secundário, podia especificar alunos com necessidades específicas. E isso é muito útil. Porquê? Porque, por exemplo, se trabalhares em conjunto com o professor da turma, até consegues, dentro dos mesmos exemplos, conseguir fazer percursos alternativos para esses alunos, em que ajuda a integração, porque vão trabalhar os mesmos exemplos, o mesmo contexto dos colegas, mas com recursos adaptados às suas necessidades. E isso é excelente, porque o professor David Rodrigues diz muitas vezes isso, não é? Que integração é uma coisa, inclusão é outra. E eu estar a metê-los na turma, mas a seguir percursos isolados, acaba por não ser útil. Se eles sentirem que o contexto é o mesmo, que estão, de alguma forma, integrados verdadeiramente na turma, a coisa funciona muito melhor. E isso é algo que é muito exigente e que muitas vezes não é possível sem o recurso a este tipo de ferramentas. De acordo? Perguntas, dúvidas, desabafos? Não? As dúvidas vão surgir no trabalho, de certeza. Pronto, ainda bem, é bom Ainda sinal. bem, devia ser A já ter agora dúvidas tirado. é sinal que fizeste o trabalho para teres dúvidas. Se não tivesses dúvidas, não é? É como eu digo, quando não há dúvidas, das duas uma. Ou eu me expliquei muito bem ou muito mal, não é? Porque com isto é a mesma coisa, não é? Se não houver dúvidas, é sinal de uma coisa. Ou percebeste tudo ou não percebeste nada. Portanto, espero que haja dúvidas. Pois, é isso. Ou então ainda não executei para tirar as dúvidas no momento, pois. Muito bem, então eu vou já passar para o trabalho final e depois dou-vos mais um tempinho, inclusive, desta sessão para vocês dedicarem isso. Apesar de eu achar que o trabalho é relativamente simples e até algumas das coisas do trabalho eu já aqui referi. Então, para a sessão de hoje, vou mostrar aqui uma nova tabela que se chama as prompts, as Ultimate Prompts. E são 6 técnicas que eu vos vou mostrar agora. E depois para o trabalho que eu vou pedir é para vocês usarem 2 delas. Ok? Então vamos ver estas técnicas uma a uma. Primeira, treinar o ChatGPT para fazer a própria prompt por mim. Já perceberam que fazer prompts é uma coisa, às vezes, complexa e que tem muitas nuances que nós não conseguimos ter todas em mente. Então, uma boa estratégia é eu pedir a ele para me fazer a prompt. Eu digo o que é que eu pretendo e digo, olha, eu quero isto. Qual é que é a melhor prompt para tu fazeres isto de forma eficaz? E ele dá a prompt, depois fazemos copy-paste. Vejam o exemplo. Qual é a melhor prompt para o ChatGPT aprender o meu estilo de escrita e responder aos e-mails por mim? Esta é uma prompt dificílima, mas colocando assim, não faz. Provavelmente ele vai pedir para dar-nos vários e-mails nossos como referência e com base nesses e-mails ele vai conseguir aprender o nosso estilo de escrita e quando dá uma resposta, parece que fomos nós que respondemos. Porque vai ter as mesmas tendências, as mesmas bengalas, nós. Esta já vimos. Gera as respostas em forma de tabela. Mas vejam um exemplo que é um bocadinho diferente da que eu vos mostrei. Cria uma tabela com as principais ferramentas de IA. Inclui as seguintes colunas: nome, categoria e descrição. Ele vai fazer, ou vai escolher as ferramentas, mas depois vai pôr numa coluna o nome, noutra coluna que tipo de ferramenta é e noutra coluna uma pequena descrição da ferramenta. Sendo que se a seguir, se as ferramentas todas online, podia ser útil a dizer assim: acrescenta mais uma coluna com o link para a ferramenta. Mais uma vez, esta prompt é suposto ser uma inspiração, não é suposto ser um copy-paste. Certo? E por isso, para vocês se lembrarem que há uma coluna que dá jeito, têm que saber como incluí-la no vosso pedido. 3. Simula um especialista. Quando disse que ele podia assumir vários papéis, é nesse sentido.
Mas veja o exemplo. Imagina que és um recém-licenciado de marketing em Harvard e hábil criador de conteúdos. Guia-me como fazer um recurso ou um post numa rede social para apelar aos entusiastas de inteligência artificial. Eu dizer, faz-me um post é diferente de dizer, imagina que és um especialista de marketing. É a diferença de eu dizer, explica-me a fotossíntese ou explica-me a fotossíntese, mas usa uma linguagem como de um professor de ciências. Percebido? 4. Parte temas complexos. Parte o tema complexo de, e vou mantendo aqui a minha coerência da fotossíntese, em componentes mais pequenos e mais fáceis de compreensão. E ele vai agarrar um tema complexo, ou às vezes usava este, por exemplo, física quântica. Ele especificava física quântica em passinhos que até eu consigo perceber. Cria um guia passo a passo. Cria um guia passo a passo para atingir, para perder 6 quilos até agosto, que é daqui a 2 meses. Eu estou a brincar com estas, mas pode ser outras coisas. Tem tido colegas vossos que dizem: vou visitar Roma nas férias, cria um guia para eu, em 2 semanas, quais é que são os pontos que eu devo visitar. E ele faz um guia turístico dos sítios todos onde é que queremos ir. O último, e este eu acho que ainda não falei, utiliza contexto e restrição. Exemplo, cria um resumo conciso com 100 palavras sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. Eu dizer, faz-me um resumo sobre a inteligência artificial no mercado de trabalho, pode de repente ter 3 parágrafos e ser uma coisa extensíssima. Eu dizer que quero em 100 palavras faz toda a diferença. Vou só para aqui a partilha apanhar um bocadinho para vocês. Outra coisa é o contexto. Eu acho que já dei este exemplo, que é uma coisa que normalmente as pessoas gostam que eu ensino, é como fazer atas, não é? Conceito de turma e aquelas coisas que são uma seca. E vocês podem dizer assim: faz-me uma ata do conselho de turma com esta ordem de trabalhos. Ele faz, mas pode não ser exatamente como vocês querem. Como é que ele faria melhor em função daquilo que vocês querem? Quero eu dar-lhe um contexto e dizer assim: olha, está aqui em anexo a ata do conselho passado. Usando essa estrutura, faz-me uma nova ata com esta ordem de trabalhos. E aí provavelmente só tenho que assinar no fim. Porque estou-lhe a dar a referência da antiga, a estrutura vai ser a mesma, a linguagem eu tenho como referência, adequado àquilo que vocês deram. Ele não está aí buscar informação fora porque vocês disseram quais é que foram os temas e o resumo do que querem incluir, mas todo aquele trabalho formal de fazer uma ata, ele faz e faz muito bem. Só boas ideias esta formação. Ok. Quando a ata correr mal, depois não venham ter comigo. Eu vou dizer que Não, por vocês é que não acaso, fizeram bem a pronto, mas está isto bem. das atas que é sempre um suplício, porque a pessoa, pronto, não. A única coisa que me deixa preocupado é que vocês só ouviram as atas. Tudo aquilo que eu disse para trás, não sei se perceberam outros Não, exemplos que ouvimos, pode ser ouvimos. aplicado. Ok? Não. Sim, Pronto, sim, pronto. sim. Tomei nota aqui tudo, por acaso não. Aqui a última. Eu posso desafiar. Mostra aí a ver se não está atas, sublinhado e assim com uma bem bold, mas pronto, está bem. O que, entretanto, a minha filha pequenina chegou e eu não ouvi ali a parte 6, a técnica 6. Podia repetir, se faz favor. Era exatamente esta, que é Qual? utilizar contexto e restrição. Ou seja, quando pedes a resposta, dizeres assim: constrói-me esta resposta em 2 parágrafos, ou faz-me esta resposta apenas em 100 palavras, e não deixares isso em aberto Ah, para ele fazer na ok, dimensão que quiser. Ok? certo. Só para verem como é que isto fica no Moodle. Está assim, para quem ainda lá não foi, na tarefa da sessão 3 tem aqui a tabela que eu acabei de vos mostrar. E depois em baixo tem, escolhe 2 das técnicas acima, cria uma prompt tua baseada nessa técnica. Partilha a prompt, a resposta e faz uma análise crítica
Portanto, destas 6, escolhem 2 ao vosso gosto, fazem no ChatGPT ou numa das outras que for ao vosso gosto. Não é para fazer copy-paste do que está aqui, é para pensar em uma prompt vossa que faça sentido para vocês, usando esta técnica. E depois verem que tipo de resposta é que ele dá, se funcionou, se realmente trouxe valor acrescentado comparado com o que vocês costumavam fazer. E para a semana falamos como é que isso correu. Percebido? Então, Sim. a ver se eu percebi. Vamos criar uma prompt, né? 2. Duas prompts, com duas técnicas cada uma. É isso? Não. 2 prontos, uma de cada técnica à vossa escolha. Ah, Destas ok, com, 3, com uma. escolhe Ok, 2. pronto. São duas, e utilizando uma técnica e depois outra técnica. É isso mesmo. E depois nós o que fizermos, enviamos, colocamos, é Colam isso? no fórum, como têm feito nas outras sessões, criam um tópico vosso e põem as 2 técnicas que E o utilizam. tema é um qualquer. À vossa escolha. Normalmente eu digo sempre para usarem um tema que faça sentido para vocês, para a vossa disciplina, para o vosso contexto, mas pode ser do que quiserem. Aqui o que eu quero ver é que prompt é que vocês criaram e que resposta é que ele deu e depois o que é que vocês refletiram sobre essa resposta, se foi útil, se traz mais valor acrescentado ou não. Isso é que me interessa. Agora, se é sobre tapetes de arraiolos ou sobre fotossíntese, isso agora cada um sabe qual é o tema que vos interessa. Ok. Ok? Estas prompts, quer os exemplos antes da cábula, quer estes, deu para vocês receberem ideias novas, ou foi algo que vocês já faziam, ou se calhar isto abriu-vos aqui os olhos para algumas possibilidades que ainda não tinham pensado. A mim Sim? abriu-me, está-me a abrir imensas Ideias. oportunidades. Pronto, ótimo. Era essa a intenção. E Escreve. Eu até posso, João, desculpa, voltando um bocadinho atrás, não propriamente sobre isso, eu pensei, por exemplo, aqui na situação de, por exemplo, um teste que tenha que ser adaptado a um aluno com, pronto, com necessidades específicas. É possível fazer isso, anexar aquilo que fazemos à turma e depois pedir? é isso mesmo. Hum, Imagina que tu trabalhaste o tema para o aluno sem pôr a questão da necessidade especial, ok? exatamente, sim, Queres para sim. alunos do oitavo ano e ele dá-te um teste e a seguir dizes: agora reformula este teste, tendo atenção que tenho um aluno com este tipo de necessidade Ok, específica. Ele vai tentar adaptar em função disso. pronto, isso sim. É isso É mesmo. bom. Facilitador, é de experimentar. Na pior das hipóteses, e eu digo sempre isto, e por isso é que esta sessão vem depois da anterior, não quer dizer que não possa ter erros e que se calhar tu olhas e dizes assim: olha, eu pedi para ele adaptar e o que ele me deu não me prestou. Claro, Isso, claro. isso pode acontecer. Agora, muitas vezes, só o facto de ele me estar a dar perspectivas e ideias diferentes já é Uhum. uma ajuda enorme. Eu posso não Exatamente, é fazer, isso. eu posso não fazer copy-paste da resposta que ele me dá, mas ele dar-me uma boa ideia que eu depois, usando a minha inteligência natural, consiga Pois. adaptar para aquele contexto. É completamente diferente de eu partir de uma folha em branco. Não Do... é? Exatamente, sim, sim. Boa. Catarina, dizer qualquer coisa também? Estava só a dizer que subscrevo ao que a Marisa disse. Boa. Ótimo, ótimo. Volto só a dizer, não é inocente vocês terem a sequência dos temas que têm tido, não é? Eu gosto da primeira sessão, partirmos do ChatGPT, mandá-lo ao chão, perceber as suas fragilidades, para agora começarmos a trabalhar estas coisas, mas tenham sempre presente que tudo aquilo que falámos na sessão passada continua a ser válido. E, portanto, uma boa ideia de prompt, se for mal interpretada por ele, se por algum motivo eu estou a induzi-lo em erro, não quer dizer que não vai dar uma resposta errada. Uma coisa não invalida a outra. Estas técnicas podem ser boas, mas se forem mal implementadas, ou porque a base do conhecimento está errada, ou por todos aqueles motivos que falámos, pode dar um conteúdo alucinado na mesma. Percebido? Isto quer dizer que o vosso espírito crítico tem que estar sempre muito afinado. Agora, usando este tipo de ideias, conseguimos tirar muito mais destas ferramentas do que simplesmente quem é que foi o Luís de Camões. Diz-me que é fotossíntese. Faz-me o trabalho de casa. Isto é a maneira mais pobre de utilizar estas ferramentas e eu até diria a mais frágil.
Porque quando eu estou a pedir pesquisa-me sobre aquilo, eu não sei que fontes é que ele está a ir, não é? Se calhar pode estar a ir outra vez ao Cocó e Fralda buscar informação sobre um tema que não nos interessa para nada. Outra coisa é eu dizer assim: olha, estou a trabalhar com os meus alunos, dei-lhes este conteúdo, falei sobre isto, com base nesse texto que eu pus acima, agora faz-me um resumo. Vamos criar perguntas sobre isto. Adapta estas perguntas que eu já construí para os meus alunos para um aluno com necessidades educativas especiais. É completamente diferente ser eu a fornecer o conteúdo sobre o qual ele vai trabalhar, a eu estar a fechar os olhos e dizer, olha, pesquisa sobre este conteúdo e que seja o que Deus quiser. Ok. Por exemplo, nós temos de ter o texto em PDF no computador para depois poder inserir lá, correto? Podes, podes. Mas Mas como é que se insere? Eu nunca inseri. eu posso mostrar. Ele tem mesmo lá um clipezinho, como se fosse para pôr anexos. E é assim que tu inseres. Eu vou já mostrar. Mas, até porque na versão gratuita, por vezes, depois, quando pomos muitos anexos, ele acaba por limitar. No limite, se o texto não for muito grande, podes fazer copy-paste e colocá-lo. Ok, a seguir Ok. eu já vou mostrar. Pois estou a perceber. Mas podes pôr. Bem, não sei se estou a partilhar a certo, acho que estou a partilhar a principal. Eu quero isto. Primeiro, para pôr anexos. Pronto, estás a ver? Eu já gastei as minhas fichas de hoje, mas quando clicas aqui neste mais, ele deixa de pôr fichas em anexo. Estás a ver aqui o mais? Sim, o mais, sim, sim. Pronto, eu hoje é que já gastei as minhas fichas e ele já Ok. não deixa pôr, mas em princípio Tem que ir aí ao mais e depois, pronto, ok. clicas e depois escolhes anexos, ficheiros e apontas para o ficheiro. Mas no limite, imagina assim: vou aqui pesquisar photosynthesis. Vamos à Wikipédia. E eu posso vir aqui, podia ser num site mais credível ainda que este, e faço assim. Vou colar um texto a seguir. Após isso, irei dar indicações do que quero fazer baseado nesse texto. E ele vai dizer, beleza, pode mandar o texto quando quiser. Opa, foi o texto. Recebido. Podes-me dar as orientações do que queres que eu faça? Faz-me um resumo, síntese sobre o texto que seja compreensível por uma criança de 7 anos. Ele não foi pesquisar fotossíntese ou chats. Ele fez este resumo baseado neste texto. Ok. Depois, a partir daqui, pode-se pôr um quadro, E é uma pergunta. Escolha múltipla baseada no texto. Aqui eu ponho mais as mãos no fogo, apesar de nunca pôr totalmente as mãos no fogo, mas o meu grau de confiança é muito maior. Assim Pois, do que se eu pedisse. Faz-me 5 perguntas de escolha múltipla sobre a fotossíntese, que eu não sei o que é que ele está a consultar ou não. Volto a dizer, em assuntos muito genéricos, a probabilidade é mais baixa de ter erro. Agora, se eu estou a trabalhar num tema muito específico em que pode haver pouca informação, a questão do português e do inglês também faz diferença. Eu estou a perguntar em português, ou pode haver aqui até um bocadinho de contágio do português do Brasil e dos termos serem diferentes. É muito melhor eu pôr o meu texto e a seguir trabalho sobre ele. ok. Uma questão então, por exemplo, fizemos este trabalho e Uhum. depois colocamos no relatório, né? E depois fazemos a reflexão. É isso? Mesmo. A ideia era, visto isto que eu acabei de fazer, vocês agora faziam um copy-paste do texto do ChatGPT, colavas no fórum e depois em baixo dizias: trabalhei a técnica da tabela Ok, e ele fez-me esta tabela. Realmente, a resposta dada assim fica muito mais estruturada, é muito mais fácil de compreender e ajuda bastante a estruturar a resposta que eu pretendia. Ou o do especialista. Sim, senhor, eu pedi para ele responder como especialista, realmente
os termos são muito mais técnicos e muito mais precisos quando comparado quando eu não punha esse termo. Tenho uma dúvida Epá. em relação à tarefa. Nós não podemos juntar as duas técnicas na mesma prompt? Podes, pois. Quer dizer, na mesma prompt, não. Podes pôr no mesmo contexto. Por exemplo, começas a trabalhar um tema ou uma prompt e depois, no mesmo tema, perguntas a segunda prompt. Agora, convém sempre ser separado. Ok. Mas poderia fazê-lo, não é? Poderias, por exemplo, podes pedir uma tabela usando uma linguagem de um especialista e iria funcionar. Aqui, simplesmente para perceber que há uma técnica e que há outra, peço Ok. para separar, mas sim. Sim. Eu, Por ao exemplo, princípio, estava a pensar que fosse assim. podes A fazer prompt assim, com duas técnicas. Depois é que percebi que era. é em separado, mas sendo encadeadas, podes acabar por ter mais ou menos este exemplo que eu dei. Imagina que pedes uma explicação de um tema como se fosse um especialista. E a seguir dizes, e agora, com base nessa resposta anterior, apresenta-me isso em forma de tabela. Faz sentido, mas elas estão separadas para eu É poder isso. ver a prompt que usaram para uma e a prompt que usaram para outra. Basicamente é isso que eu refiro. Ok. Ok? Neste caso, o que podem fazer, se o contexto for o mesmo, é a reflexão ser conjunta. Está bem? Boa? Não há dúvidas mais? Por enquanto, não. É porque eu me expliquei Ainda muito não. bem. Mas é porque eu me expliquei bem, não é porque não perceberam nada, pois não? Ok. Não. Ótimo, ótimo. Muito bem, então deixo Você é sobre o assunto. é diferente do IA, é a parte pedagógica também. Eu acho que já vos disse isto. Eu espero sempre que esta formação, no final, vocês digam que foi mais pedagógica do que tecnológica. Pois, é isso. É isso que eu quero. Até porque o IA muda de hoje para amanhã. Se vocês perceberem o potencial pedagógico, seja qual é a ferramenta que vem a seguir, vão tirar melhor proveito dela. Boa? Bom, fixe. Espero que tenham gostado. A próxima sessão é uma sessão, quer dizer, eu gosto de todas, mas a próxima tem um lugar especial no meu coração. Vamos trabalhar algumas das ferramentas que eu mais gosto de IA. Uma delas é aquela que eu utilizo diariamente e estou fascinado com ela e, portanto, espero conseguir passar um pouquinho desse entusiasmo para vocês. E agora estou a dizer isto para fazer assim teaser, para vocês ficarem curiosos e depois para a semana ninguém faltar. Está bem? Bom trabalho e até para a semana, então. Obrigado. Obrigado. Até Até a para a semana. semana. Obrigada, até para a Obrigada. semana. À Para a semana. semana. Obrigado. Até para a semana. Boa tarde, Obrigada. colegas. Obrigada. Boa tarde.